Calma aí. Já cheguei orando por essa aqui. Romanos. Romanos 12, 2. Estamos lá? Boa noite para você do Facebook. Que Deus te abençoe. Você, sua família, todos que estiverem te acompanhando. É uma honra para nós, o privilégio de tê-lo conosco essa noite, mais uma vez, aqui na transmissão ao vivo pela comunidade Nova Aliança. Vem conosco. Deus abençoe através da leitura da sua palavra. Tema de hoje: quando a gente se acostuma. Quando a gente se acostuma. Romanos capítulo 12, versículo 2. Só este versículo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Numa outra tradução diz: não vos conformeis, na tradução mais antiga. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Com que razão? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler para gravar melhor? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero voltar somente na frase, primeira frase do versículo aqui, mudar um pouquinho, ou melhor, trazer sinônimo, né? Não se amoldem, poderia ser não vos conformeis, na tradução mais antiga, mas uma questão mais popular, poderíamos dizer também, não se acostume. Cuidado para não se acostumar. E não resta a menor dúvida que se há uma coisa que a natureza humana faz de maneira muitíssimo voluntária, obviamente sem nenhum esforço, esta coisa é acostumar-se. Nós temos um potencial para nos acostumarmos a toda e qualquer situação, por pior ou melhor que seja. A situação mais maravilhosa que se apresenta a nós, daqui a algum tempo ela vai deixar de ser maravilhosa e nós nos acostumamos às maravilhas dessa situação. A tragédia, a coisa mais difícil que possa nos acontecer, com o tempo a gente também se acostuma. Nós temos um potencial tremendo para o costume. Uma pensadora chamada Ana Giacomo disse o seguinte: mente é casa que não tem paredes, mas nos acostumamos a viver como se tivesse. E não raro, passamos temporadas no cômodo mais apertado. Mente é casa que não tem paredes, mas nos acostumamos a viver como se tivesse parede, a mente. E não é raro passarmos aí boa temporada nesta casa em cômodos bem apertados. O grande filósofo Jean-Paul Sartre, o francês, disse: o pior mal é aquele ao qual nos acostumamos. O pior dos males é aquele que se torna rotina na vida da gente. Esse texto de Paulo faz um apelo aos cristãos daquela época de Roma para que tomassem cuidado com o maior opositor de uma vida transformada. O maior opositor de uma vida transformada não é uma vida desgraçada, é uma vida conformada, é uma vida de acordo, é uma vida acostumada. O maior inimigo de uma vida transformada é o acostumar-se. E essa transformação de vida não é um processo realizado por nós. A transformação de nossas vidas é um processo realizado por Deus na pessoa do seu Santo Espírito. Porém, é autorizada por nós. Nós não nos autotransformamos. É Deus quem nos transforma. Mas a autorização não é Deus quem dá. A autorização vem de nós mesmos. E o acostumar
impede que autorizemos a Deus, ao seu Espírito e sua palavra a nos transformar todos os dias. Quando eu me acostumo, eu não vejo necessidade. Quando eu me acostumo, eu passo a gostar do que está e o que sempre foi. Quando eu me acostumo, eu não vejo necessidade de avançar. Não vejo necessidade de melhorar, porque está bom assim. Nós temos um potencial tremendo para o costume, o acostumar-se. Acostumar não é de todo ruim. Tem coisas e momentos que a gente precisa se acostumar a alguma coisa. Porém, precisamos tomar cuidado com a possibilidade dos exageros, dos excessos. Nos acostumamos com o quê? Nos acostumamos com o carro fazendo barulho. Não é? Para nós homens aqui, primeiro dia irrita, segundo dia irrita menos, no terceiro irrita menos ainda, no quarto irrita menos ainda, lá para a semana seguinte, não incomoda mais. A gente se acostuma com a casa feia. A casa só está feia quando a gente vê pela primeira vez. É ou não é? Se depois acostuma com o mofo da parede, com a parede riscada, com a parede desbotada, a gente se acostuma. Rachada. Rachada, paredes rachadas. A gente se acostuma ao bairro sem estrutura. A gente passa a fazer parte dele, tal como se encontra. A gente se acostuma com lixo na esquina, com carro em fila dupla. A gente se acostuma com tudo isso. Com o lixeiro que não passou, com as ruas esburacadas, é assim mesmo. São Gonçalo é isso mesmo. São Gonçalo. Esperar o que de São Gonçalo? É isso mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente se acostuma. A gente se acostuma com um beijo sem graça. Quanta gente se acostuma com um beijo que nunca mais teve vida? Antigamente era um beijo de língua, agora é só uma bitoca e acho muito bom. Né? Era um beijo romântico, agora é um beijo de amigo, de despedida, de chegada, e acho que está bom. A gente se acostuma. A gente se acostuma com a pessoa amada. A gente continua amando, mas ela passa a ser a pessoa comum para a gente na prática. A gente se acostuma. A gente se acostuma com a fé. Lembra quando você se converteu? Quando a fé chegou no seu coração? Lembra, por exemplo, de Naná se batizando aqui mês passado? Lembra disso? Que coisa que foi para ela e o que mexeu no teu coração? Que coisa linda! Mas lembra que aquilo já ficou comum? E se fizermos aquilo todos os domingos, vai passar somente a ser um protocolo? A gente vai se acostumar. A gente se acostuma com a fé. A gente se acostuma com a igreja. A gente se acostuma com as reuniões da comunidade. Já sei como vai ser. Chegar, as cadeiras estão naquela posição, é o pastor Dalcírio, é o pastor Edson, o Mário vai tocar o violão, as músicas e tal, depois a gente vai embora, a gente se acostuma. A gente se acostuma com as ausências. Sabe aquela coisa que te falta muito tempo e você nem percebe que ela não está na sua vida? Sabe? Um pouco mais de paz, um pouco mais de saúde, um pouco mais de sossego, um pouco mais de carinho. Há tanto tempo que você não tem que você se acostumou com a ausência. A gente se acostuma com a falta de desafios. Há tanto tempo que a gente não é desafiado que desafio não faz mais falta. A gente se acostuma com a miséria. Seja a miséria intelectual, a miséria financeira, a miséria física. A gente se acostuma com a falta de sentido. O que está fazendo? Não, sempre fiz, não quero saber. Está bom assim mesmo. Arrumar casa, cozinhar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, ir para a igreja, trabalhar. A gente se acostuma com essa coisa. Tem sentido? Eu não sei. Mas tendo ou não faz, eu vou continuar fazendo isso porque todo mundo faz e sempre foi assim. A gente se acostuma com a falta de sentido. A gente se acostuma com a dor. Eu, por exemplo, há muitos anos tenho uma dor no ciático
que o dia que ela está doendo, não está doendo, não faz muita diferença. Faz diferença quando está na crise mesmo. Mas aquela dorzinha enjoada não me atrapalha nada. Porque eu me acostumei com ela. A gente se acostuma a uma dor física, uma dor psicológica, uma dor relacional. A gente se acostuma ao sofrimento. Sofrimento só é muito ruim quando ele chega. Depois ele vai ficando meio amigo. Não significa dizer que ele vai parar que ele vai me maltratar menos. Mas eu vou me acostumar com ele. Até, por exemplo, diz as irmãs aí que cuidam bem, né? Pastor Ed sabe muito disso. As irmãs que fazem muita questão de sobrancelha e tal, né? Dizem que difícil, que dói bem mais, parece que a segunda dói mais que a primeira, não é? Pastor Edson que é bom nisso, ele nem liga para isso. Dói toda vez. Não é isso, irmãs, não é? Gosto de morte. Parece que ao acertar a sobrancelha, não é? Com a pinça. Parece que a primeira dói menos do que a segunda. Isso é uma questão de seu cérebro. Quando você parte pelos primeiros pelos que serão arrancados, então você está menos preparado, seu cérebro não está preparado para aquilo. Mas quando chega na segunda sobrancelha, seu cérebro já armazenou aquilo que aconteceu na primeira, então você sente mais. É só começar com a pastor Edson, que ele é sério nisso aí. A gente se acostuma com a dor, com o sofrimento, Existe um vídeo rolando por aí na casa de Adriana, que tem um vídeo do pastor Edson fazendo a sobrancelha, o João que gravou isso, é maravilhoso. Daria troféu lá em Cannes, mas como não vai concorrer, deixa pra lá. Mas eu me acostumei, me transformei. Já acostumou, não tem mais graça, né? Era aqui. Então passou, foi só a primeira vez. A gente se acostuma com o sagrado. Isso é uma desgraça. Quando a gente se acostuma com o sagrado, a gente perde de vista aquele Jesus que um dia foi maravilhoso, hoje é só gente boa. Um dia ele foi salvador da minha vida. Um dia ele me encontrou e perdoou meus pecados. Mas hoje é alguém que já acostumei cantar, eu já acostumei ouvir sobre ele, eu já acostumei assistir filmes sobre ele, já acostumei falar sobre ele na igreja, já acostumei orar a ele, eu já acostumei a clamar o nome dele, o sagrado ficou comum, eu me acostumei com o sagrado. A gente se acostuma com as violências, com a injustiça, a gente se acostuma com a corrupção, a gente se acostuma com o pecado, a gente se acostuma com o relacionamento ruim, a gente se acostuma com a vida que temos, a gente se acostuma com o nível intelectual que possuímos. O nível intelectual que a gente possui, a gente acaba deixando rolar. A gente se acostuma com a rotina, a gente se acostuma com o mal, a gente se acostuma com os erros, por isso os repetimos. E quando a gente repete, não é mais falha humana, é tolice mesmo. Quando a gente erra pela primeira vez, é a humanidade falha. Mas quando a gente repete, é porque a gente não aprendeu nada com o erro. E a gente se acostuma. A gente se acostuma com a falta de esperança. A gente não consegue mais esperar de que vai mudar. E, em último lugar, a gente se acostuma a acostumar. Já pensou nisso? Quando você fica viciado em acostumar, e aí você está todo acostumado. Algumas gírias populares sobre o costume que a gente no dia a dia repete sem perceber. Cultura nossa, né? Ah, deixa quieto, melhor deixar quieto. Lembra disso? Você olha para o problema, detecta o problema, vem um arzinho de querer fazer alguma coisa, daqui a pouco, ou alguém diz a você, ou você diz a você mesmo, diz para o seu inconsciente, quer saber? Deixa quieto. Aí você vira a página, muda para um outro foco e deixa aquela coisa 5, 6, 10 anos, 15 anos você vai deixando quieto. Ela tem uma outra que diz assim, a time que está ganhando não se mexe. É típico, né? Não mexe com o que está quieto. Você vai arrumar problema. Ou então aquela máxima, isso é assim mesmo. Olha para o casamento, isso é assim mesmo. Olha para o bairro da Trindade, isso é assim mesmo. Olha para a reunião da comunidade, isso é assim mesmo. Olha para a vida financeira, essa família é assim mesmo. E a gente
Ou então aquela gíria mais comum, deixa rolar, esquenta não. Liga não, boba. Tá ruim seu casamento? Pior com ele, ruim com ele, pior sem ele. Liga não, deixa assim mesmo, um dia melhora. Aí fica nessa, um dia melhora, liga não. A gente se acostumou. E quando a gente se acostuma, a gente morre. Acostumar-se totalmente à morte. É não viver mais. E Paulo está dizendo, não se torne produto do meio ao ponto de estar inserido no meio onde não se percebe mais o que é o meio, o que é você. Onde você e o meio são um só, carne e unha. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esse que Paulo está dizendo. Não se torne produto daquilo que você tem sofrido ou vivido. Não se permita ser aquilo que você tem experimentado. Esse que Paulo está dizendo. Não se permita ser a rotina que por alguma razão foi instaurada na sua vida. Tenha uma rotina, mas não seja você rotineiro. Não se acostume. Por que é que nos acostumamos? São 2 pontos por que nos acostumamos. Primeiro, porque temos sido gerados em uma zona de conforto durante os 9 meses. Aquilo ali é um condicionamento que a gente vem para a vida com aquele desejo eterno de voltar a uma situação confortável, tal como aquela do ventre em que você foi gerado. A gente pressupõe que depois que fomos invadidos, empurrados do ventre para a vida e que sofremos aquele trauma do parto, porque o parto é um trauma tanto para quem está nascendo como para quem está parindo, depois isso melhora para a mãe com o aconchego da criança nos seus braços, mas a criança vai carregar aquele trauma de ser expulsa do ventre ou arrancado de lá, contra a sua vontade, para o resto da vida. E a gente vive na expectativa de que em algum lugar alguém vai nos amar, nos receber, nos afagar, tal como um dia, durante 9 meses, nós fomos afagados e protegidos no ventre. Só que isso não vai acontecer nunca. A gente acha que a namorada ou namorado que vai chegar que vai nos amar daquela maneira. Que é o casamento que vai nos trazer aquele conforto. Que é a faculdade que vai nos trazer aquele conforto. Por conta disso, aquela zona de conforto, a gente acaba se acostumando também, fazendo de situações extras hoje, exteriores, a gente acaba transformando no nosso útero. A gente desenvolve outros úteros. Úteros suportáveis. Casamento está ruim, mas já tem 10 anos que eu estou assim, virou um útero para mim. Eu me acomodo nele, eu tomo a forma dele e ele a minha forma, então eu me acostumo com isso. Um trabalho ruim eu me acostumo por conta disso. Um relacionamento ruim eu me acostumo por conta disso. Eu tomo a forma do relacionamento ruim e o relacionamento ruim toma a minha forma e a gente vai vivendo. Por isso somos bem mais voltados na vida para o conforto do que para o crescimento. Fomos criados assim e ainda protegemos os nossos filhos dos desafios, porque desafios fazem doer. E se há uma coisa que nós não queremos que os nossos filhos passem, é por desafios, por dor. Então nós queremos privá-los das dores. Um único instrumento que vai fazê-lo crescer. Por isso nós temos bebês hoje de 25, de 23, de 30 anos. Com barba, que sabem tudo de tecnologia, mas não sabem nada da vida, não sabem nada de uma mulher e não sabem nada de um homem. Bebês. Eternos bebês. A gente se acostuma, por isso a gente prefere o conforto em razão do crescimento. E preferimos deixar os nossos filhos confortáveis, e o conforto só acontece diante do quê? Conforto só vem diante do mesmo. Conforto só vem diante da rotina, diante do mensurável, diante do controlável.
Tudo aquilo que é rotineiro, que você conhece bem, que você controla, que não te desafia, não te traz medo, tudo isso é confortável para mim e para você. E justamente a única coisa que nos faz crescer é o desafio. Qual é o problema do desafio? Ele tira o controle de minhas mãos, eu não conheço, não sei como lidar, e ele vai doer. Por isso, ele me arranca da zona de conforto e me faz necessariamente ir em direção a algum outro lugar, algum outro caminho. Então, o segredo da vida não é conforto, é crescimento. Quarto lugar, por que é que nos acostumamos? Em segunda razão, melhor. Pela crença falsa que continuar do mesmo jeito dá menos trabalho e dói menos do que tentar mudar. Essa é uma crença falsa. Nós entendemos na prática que deixar como está é mais lucrativo do que tentar mudar. Essa é uma crença para evitar sofrimento. Então nós queremos evitar o sofrimento da mudança, o sofrimento que vai me trazer, talvez não uma dor maior, mas vai me trazer uma dor nova. E entre uma dor nova e a dor de sempre, qual dói menos? Não importa a intensidade dela. A dor nova vai aparentemente doer muito mais para mim que a dor de sempre. Então, entre a dor de sempre e uma dor nova, o que eu faço? Pelo menos na dor nova, uma antiga, melhor de sempre, eu já sei onde dói, como dói, com a intensidade que dói. Então, eu posso controlar porque é pelo menos mensurável. Eu sei o quanto vai doer. Agora, uma dor nova, mexer nisso, parar com isso, sair disso, vai doer também, tal como dói estar aqui. Mas eu não sei que dor será essa. Então deixa quieto, deixa doer. Porque é uma dor antiga. Então, doméstica. Nós domesticamos a dor. E quando eu domestico a dor, eu passo a fazer parte daquilo que está infectado em mim. Eu não estou mais infectado somente por algo. Eu me permiti ser infectado e por mim mesmo pela própria situação, não a situação em si. Complicado. Aí a gente acha que vai levando a vida. Mas a bem da verdade, quando essa dor domesticada, a gente opta por ela, nós não estamos levando coisa nenhuma. A gente está sendo levado. Sabe o que é pior? Quando a gente deixa a si mesmo, deixa rolar, a gente acha que deixa eu estou levando. Não, não estou levando nada. Eu estou sendo levado. E o que é pior, que eu não sei por quem nem para onde. Esse aqui é o pior de deixar a coisa ir. A gente vai levando a vida, a gente vai levando o casamento, vai levando o trabalho, vai levando a vida financeira que tem, vai levando esse problema, a gente vai levando, vai levando coisa nenhuma, está sendo levado. O que fazer então para não se acostumar a acostumar? O que fazer para não nos acostumarmos com o costume? Como fazer? 2 pontos só. Primeiro, encante-se pela vida todos os dias e não pelas coisas ou pelas pessoas. Esse aqui é o problema. É que a gente, quando está encantado, se encanta por alguém, por algo que alguém fez, por algo que alguém disse, pela maneira como alguém nos tratou, ou esperamos que alguém nos trate. Então tem sempre alguma coisa ou alguém como objeto do nosso encanto. A gente se encanta por lugares, por coisas, por pessoas, por novidades, e a gente não se encanta pela vida. Então o segredo para você não se acostumar, é encantar-se pela vida todos os dias. Encante-se pela vida e não por coisas nem por pessoas. Depois que você se encantar pela vida, sabe o que vai acontecer? Nada mais será igual ou terá a mesma cor e as pessoas jamais serão chatas para você. Porque o encantamento está na sua maneira de olhar a vida e não na maneira de olhar as coisas ou as pessoas. Você não vai encontrar mais nenhum chato na sua vida. Nada mais será cinza.
nada mais será sem graça. Nenhum ambiente vai te atormentar ou te deixar então aí estressado, porque o seu encantamento está com a vida e não com as coisas. É isso que está faltando na gente. Nos encantarmos com aquilo que Deus nos deu de precioso. Nos encantarmos com a vida. Segunda coisa, para não nos acostumarmos a acostumar, renove sua mente todos os dias, como Paulo está dizendo. Como fazer isso? Através da leitura, reflexão e meditação bíblica. Quando falamos de leitura, aqui nós falamos somente de leitura bíblica. Seu cérebro daqui a um mês não poderá ter, não deverá ter, não seria legal, ter o mesmo tamanho que ele tem hoje. Porque o cérebro também é comparado ao músculo. Se você não estimular e não treinar com leitura, ele vai atrofiar daqui a um mês. Como renovar a mente? Ler, ler e ler. É a única maneira de oxigenar e de refrigerar e de renovar sua mente para que ela não atrofie. Então, o cérebro não estimulado, tal como uma vida espiritual não estimulado, como Paulo está dizendo, se você não treinar para renovar sua mente todos os dias, você vai se amoldar ao padrão do que está aí fora. Sabe o que é pior? Você vai deixar de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tem gente que acha que a gente vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus lendo a Bíblia ou orando. Não, é renovando a mente. E é um processo, é um termo, um verbo que está no gerúndio, é transformando, é renovando. Então, como leitura, no geral, reflexão bíblica, que é espiritualidade. Então, intelectualidade através da leitura e não através das mídias. Reflexão bíblica e meditação. Aí entra intelectualidade mais espiritualidade. Aí é show de bola. Quando você consegue unir essas duas coisas, espiritualidade mais intelectualidade, não há coisa mais maravilhosa no mundo do que uma espiritualidade intelectual e uma intelectualidade com espiritualidade. É algo maravilhoso. Agora, uma intelectualidade burra também ninguém aguenta. A intelectualidade pode ser burra. Quando é que ela é burra? Quando ela é desprovida da espiritualidade. E a espiritualidade também pode ser ignorante. Quando é muito religioso, muito místico, mas nada racional, muito pouco lógico. É isso que Paulo está falando. Renovar a mente, oxigenar a mente todos os dias, porque a mente envelhece. Você fez o fundamental? Parabéns, mas já era. Você fez ensino médio? Parabéns, mas já era. Você fez uma graduação? Já era, passou. Ah, fez uma pós-graduação? Passou. Ah, você tem mestrado? Passou, acabou. Seu cérebro não é inteligente hoje porque um dia você fez uma graduação ou um mestrado. Não. Ele vai ser tão inteligente quanto treinado e estimulado ele for. Tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista espiritual. Mas a gente se acostuma. A gente estudou porque todo mundo precisa se graduar para ter uma profissão. Isso é tupiniquim. Isso é típico de brasileiro. Estudar para ter um diploma, para trabalhar, para ser alguém, para ninguém te cobrar, para ter um salário, porque a caneta é mais leve que a enxada. Nada mais tolo do que isso. Aí quando a gente pergunta assim, eu já encerrei meus estudos. Onde? Eu queria entender isso um dia. Quando é que alguém encerra seus estudos? É a pior ignorância que eu já vi dizer. Eu já encerrei meus estudos. Então morreu. Morreu. Renovar a nossa mente todos os dias. Com a determinação de menos Facebook, menos WhatsApp, menos redes. Aí você diz assim, como eu às vezes também digo, mas a gente não tem tempo, né?
E por que é que ao invés de não largar um celular, a gente não coloca, deixa sempre do lado um livro? Livro não é uma coisa que você vai reservar um tempo para poder ler. Você tem que pegar um livro, andar com ele e tirar foto, tal como a gente anda com o celular. As gerações, ainda há pouco, não tinham celulares, mas tinham livros, eram bem mais inteligentes, emocionalmente inteligentes, menos informados, porém emocionalmente bem mais inteligentes que as de hoje. Estão muito mais informados e muito mais ignorantes em seu emocional. Mas todo mundo carrega um belo, como eu, um belo smartphone do lado. Isso não nos tem tornado mais inteligentes. Então, como ler? É andar com o livro a tiracolo. No painel do carro, na mochila, na cabeceira da cama, deixa o livro lá. Quando surge o tempinho nosso, a gente vai para onde? Alguém tem falta de tempo para consultar seu celular? Não. Tem. Meu Deus do céu, à noite eu não olhei no WhatsApp hoje. Crise de besteira. Já viu? A gente não tem falta de tempo para ver as novidades. Esqueci, meu Deus, eu perdi o capítulo de hoje. Ah, meu Deus. Aquela série da Netflix. Você já viu esquecer a Netflix? Sabe? Menos tecnologias e mais leituras. Mais conversas no olho. Mais amizades. Mais atividade física. Por isso estamos sedentários. Estamos atrofiados em nosso cérebro. Que a gente não caminha mais, o carro é automático, a gente para pertinho, se parar longe, a gente para reclamando ainda. A gente para pertinho na porta, é só abrir, chegar daqui a pouco. Subir de escada, nem pensar. E a gente vai se tornando uma coisa. Isso é assim mesmo, todo mundo faz isso, a gente se acostuma. Só tem vaga uma quadra do destino, mas está longe. Está longe. Dá mais uma volta no quarteirão até encontrar uma mais, aí gasta mais uns 3 litros de gasolina só para encontrar uma próxima e poder dar menos passos. Nós somos assim, isso é o século XXI. É isso que nós somos. Uma mente envelhecida, não renovada, logo se cansa da vida, se cansa de tudo, se cansa de todos e se cansa de si mesmo. Vou repetir. Uma mente não renovada, envelhecida, logo se cansa. Se cansa da vida, se cansa de tudo, se cansa de todos, porque a bem de verdade se cansou de quem? De si mesmo. E quem se cansa de si, se cansa de Deus. Se cansa da fé. Se cansa com a espiritualidade. Vir ou não vir para o culto não vai fazer diferença, porque a gente cansou, e cansando a gente jogou a toalha, a gente se acostumou. Não terminou o áudio ainda, mas a gente está cansado. A gente se acostumou. Eu quero encerrar com um poema de Marina Colasanti, com certeza boa parte aqui conhece, né? Escritora, jornalista, tradutora, uma carioca naturalizada que está com 80 e poucos anos ainda viva, graças a Deus. Não sei se ainda mora no Rio de Janeiro, mas acho que sim. Olha o que ela disse. Eu sei, a gente se acostuma, mas não devia. Olha o texto dela. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado. A gente se acostuma a ler jornal no ônibus porque não pôde perder tempo na viagem. A comer sanduíches porque não tem tempo para almoçar. A gente se acostuma a andar nas ruas e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais. A gente se acostuma a lutar para ganhar dinheiro. A gente se acostuma a ganhar menos do que precisa e pagar mais do que as coisas valem.
A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não a das janelas e do corredor. A gente se acostuma a não abrir mão de toda a cortina, as cortinas, e à medida que se acostuma, esquece o sol, o ar e a amplidão. A gente se acostuma à poluição, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam com a luz natural, a gente se acostuma. A gente se acostuma às bactérias da água potável, à morte lenta dos rios, à contaminação da água do mar. A gente se acostuma à violência, aceitando a violência, que haja número para mortos, e aceitando os números, aceita o fato de não haver paz. E ainda ontem, dando uma paradinha aqui, eu assisti um vídeo em Manaus, onde um homem, falando acostumar-se à violência, um camarada, no dia 14 ou 15 agora de janeiro, estuprou e matou uma menina de 11 anos. Cadeia pequena, a população irada, ele acabou contando para a mulher dele, foi preso. A população quebrou a delegacia, invadiu, arrancou ele, mais centenas e centenas de pessoas. Cortaram o cara em pedaços, o vídeo está mostrando isso, em pedaços, pegando assim a perna, já depois de cortado o tronco, as pernas, a cabeça para um lado, e um grita para lá, outro grita, filmando e gritando, pega a cabeça agora, e a perna, e o outro pé, e não sei o que, e a cabeça, já cheio de pneus, e depois colocaram fogo e fizeram uma festa. A gente se acostuma. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer. A gente se acostuma para não se ralar na espera para preservar a pele. Então a gente está esperando, então deixa a espera aí, então eu vou me acostumar com a espera para que a espera, ou melhor, a espereza também da vida, não venha arranhar minha pele. A gente se acostuma. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer, a gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que de tanto se acostumar, se perde por si mesmo. Finalizando o que ela está dizendo, a gente se acostuma para poupar a vida, a gente não quer sofrer. Mas enquanto a gente poupa a vida para não ser gasto, a gente se acostuma com acostumar, e a gente está perdendo nessa hora, é justamente vida. Então a gente acha que poupar energia é ganhar vida. Ela está dizendo que poupar energia é perder vida. A vida só pode se renovar desprendendo energia. Pensar, exercitar, ler, correr, criar. Aí eu estou vivendo. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou poupando energia. Quando eu estou poupando energia, eu estou morrendo e não vivendo. A gente se acostuma, eu sei, mas não deve. Vamos reler e Mário vai cantar com a gente. Romanos 12 de novo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se acostumem. Não se conformem. Muito pelo contrário. Transforme-se pela renovação da sua mente. Todos os dias. Para quê? Para que você tenha um prêmio. Que prêmio é esse que você vai ter com a renovação? Você vai ser capaz. Capaz de quê? Capaz de experimentar, capaz de comprovar. O quê? A boa, agradável, perfeita vontade. Esse é o prêmio para nós que decidiremos hoje não sermos produtos do meio, fomos até então, mas renovarmos a nossa mente todos os dias. Em abraços, em conversas tete a tete, tomar café com alguém, em carregar um livro a tiracolo,
em investir tempo num texto, num salmo, escrever, transcrever esse salmo e deixar, escrever, pôr na porta-geladeira, colocar no seu status e passar com isso na mente durante o dia. Sua mente será outra, sua espiritualidade também, e a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será então ministrada, experimentada, comprovada para você na sua vida, no seu casamento, no seu dia a dia. Vamos cantar? Depois o pastor Edson vai orar.